A África do Sul é considerada um dos países com maior diversidade cultural do mundo, pois abriga um grande número de grupos étnicos e culturas diferentes, o que lhe rendeu o apelido de Nação Arco-Íris. O país se distingue por suas ricas tradições que refletem essa diversidade, desde costumes sociais e rituais tradicionais até celebrações e ocasiões especiais que fortalecem o espírito de comunidade e pertencimento. Apesar da modernidade e do desenvolvimento, as tradições antigas permanecem profundamente enraizadas na vida cotidiana. As pessoas continuam a preservar seus costumes exclusivos, que definem sua identidade cultural, seja no casamento, na alimentação, no vestuário ou até mesmo na maneira como se cumprimentam e se envolvem em interações sociais. Neste vídeo, levaremos você a um passeio para descobrir os costumes mais importantes que caracterizam a sociedade sul-africana e tornam a vida cotidiana diferente de qualquer outro lugar. Fique conosco até o final para descobrir os segredos dessas tradições exclusivas e não se esqueça de nos apoiar curtindo o vídeo e inscrevendo-se no canal para ficar atualizado com todo o nosso conteúdo mais recente. A África do Sul é considerada um dos países com maior diversidade cultural do mundo, pois abriga um grande número de grupos étnicos que se apegam firmemente a seus costumes e tradições exclusivos. Essa diversidade se reflete claramente nos rituais sociais que variam entre as diferentes tribos e comunidades, tornando o país um rico mosaico de costumes e práticas. Na sociedade moderna, os rituais sociais permanecem profundamente enraizados, apesar das influências ocidentais. Por exemplo, durante ocasiões familiares importantes, como feriados nacionais ou celebrações particulares, pratos tradicionais como boerewors são preparados em uma atmosfera de alegria e reunião familiar. As saudações na África do Sul também refletem a diversidade cultural. Enquanto algumas pessoas preferem um aperto de mão formal, outras preferem um abraço ou um tapinha no ombro como sinal de cordialidade e respeito. Em certas comunidades, são usadas saudações tradicionais específicas de cada grupo étnico, em que as palavras e os símbolos têm significados profundos que expressam respeito pelos valores culturais. A diversidade linguística na África do Sul, onde há 11 idiomas oficiais, desempenha um papel importante na formação dos rituais sociais. Cada comunidade prefere usar sua língua materna na comunicação diária e em ocasiões importantes. Essa riqueza linguística acrescenta um caráter distinto à vida social, pois os idiomas se misturam em mercados, escolas e locais de trabalho, refletindo a harmonia cultural única do país. As comemorações e os festivais públicos são parte integrante dos rituais sociais, como o Dia da Herança, quando as pessoas usam seus trajes tradicionais e realizam danças folclóricas em comemoração à sua história e cultura. Os eventos musicais e artísticos também reúnem diferentes etnias e religiões, misturando elementos das culturas africanas tradicionais com estilos modernos em um cenário que expressa o espírito de diversidade e harmonia. Graças a essa diversidade cultural, a África do Sul mantém seu caráter único, em que os rituais sociais entrelaçam modernidade e tradições antigas, refletindo sua identidade como uma sociedade multicultural que celebra sua rica história e diversidade étnica. Os costumes de casamento na África do Sul também se distinguem por sua notável diversidade, pois as tradições seguidas nas cerimônias de casamento refletem as variadas heranças culturais de diferentes tribos e comunidades. O casamento na África do Sul é geralmente considerado um evento importante, para o qual você se prepara com muito cuidado. Ela inclui vários rituais tradicionais que diferem de um grupo étnico para outro, mas todos têm em comum a ênfase nos laços familiares e no respeito mútuo entre as famílias. O processo de casamento começa com cerimônias de noivado, durante as quais o noivo se aproxima da família da noiva e pede formalmente a mão dela em casamento. Em muitas tribos, essa tradição é seguida de negociações sobre o preço da noiva, conhecido como lobola, que é considerado um sinal de respeito pela noiva e sua família. O valor da lobola varia de uma tribo para outra e pode ser pago em dinheiro, gado ou presentes valiosos para a família. Esse costume é considerado uma parte essencial do casamento, pois reflete o apreço do noivo por sua nova família e afirma seu compromisso com a noiva. As celebrações de casamento na África do Sul são caracterizadas por música ao vivo e danças tradicionais que expressam a alegria da família com essa união.
Em algumas comunidades, as festividades duram vários dias e incluem grandes banquetes que reúnem as duas famílias. Você usa roupas tradicionais adornadas com cores vivas e padrões exclusivos, expressando a identidade cultural da noiva e do noivo. As comemorações não se limitam apenas ao aspecto festivo. Eles também incluem rituais espirituais em que os anciãos ou líderes religiosos são convidados a oferecer bênçãos e conselhos para garantir uma vida conjugal feliz e estável. Em algumas comunidades, a noiva passa por cerimônias especiais antes do casamento, como a apresentação de presentes simbólicos aos membros da família do noivo ou a participação em rituais que significam que ela está pronta para a transição para a vida de casada. Algumas tradições também envolvem a troca de bebidas tradicionais entre as duas famílias como um símbolo de unidade e integração. Após o término da cerimônia de casamento, a noiva é recebida na casa do marido por meio de celebrações adicionais, durante as quais ela é apresentada aos costumes e tradições de sua nova família para garantir uma integração tranquila em seu novo ambiente. Apesar das influências modernas que afetaram as práticas de casamento na África do Sul, muitas famílias continuam comprometidas com a preservação dessas tradições, que refletem valores sociais profundos. O casamento é visto não apenas como uma união entre dois indivíduos, mas como uma aliança entre duas famílias, o que o torna um evento comunitário importante que incorpora respeito e tradições de longa data. As tradições alimentares na África do Sul se distinguem por sua notável diversidade, refletindo a rica herança multicultural do país. As influências indígenas africanas se misturam às influências europeias e asiáticas para criar uma combinação única de sabores e ingredientes. A carne é um elemento central da culinária sul-africana, e as tradicionais reuniões de churrasco são extremamente populares entre a população. Esses são conhecidos como braai, onde a família e os amigos se reúnem para grelhar carnes ricamente marinadas no carvão. Uma variedade de carnes é usada nessa tradição social, incluindo carne bovina e frango, bem como carnes de caça, como veado e avestruz, que são consideradas parte da culinária tradicional. Entre os pratos sul-africanos mais famosos está o bobotie, um prato de carne picada, temperada com curry e especiarias aromáticas assado no forno, com uma camada de ovo e leite por cima para criar uma refeição rica e saborosa. Outro fast food bem conhecido é o bunny chow, um pão oco recheado com curry picante. Esse prato é inspirado na culinária indiana e é especialmente popular nas grandes cidades. O Papa Nicolau é um alimento básico na dieta diária. É um tipo de mingau feito de farinha de milho e geralmente é servido com ensopados ou molhos ricamente condimentados. Verduras e feijões cozidos também são comumente consumidos como acompanhamentos nutritivos ricos em nutrientes essenciais. A África do Sul também é famosa por suas sobremesas tradicionais, conhecidas por seu sabor doce e textura rica, como a torta de leite, uma torta recheada com leite, creme de leite e canela, geralmente servida em reuniões familiares e comemorações. As frutas tropicais, como manga, mamão e banana, são ingredientes fundamentais em sobremesas e sucos refrescantes. As bebidas tradicionais incluem o chá rooibos, um chá vermelho naturalmente sem cafeína, conhecido por seus muitos benefícios à saúde. Além disso, uma bebida chamada mayu é preparada com milho fermentado e é amplamente consumida nas áreas rurais. Café e chá também são bebidas populares, normalmente servidas no café da manhã ou após as refeições principais. As crenças e os símbolos na África do Sul refletem a rica diversidade cultural do país, onde as tradições africanas indígenas se entrelaçam com várias influências religiosas e espirituais, formando uma identidade única para a sociedade sul-africana. As crenças tradicionais são consideradas uma parte essencial da vida cotidiana das pessoas. Os símbolos desempenham um papel importante na cultura sul-africana, pois muitos são usados em artes e ofícios para expressar valores e crenças profundamente enraizados. Entre os símbolos mais famosos está a árvore baobá, que representa força, resiliência e sustentabilidade. Essa árvore é considerada um símbolo da vida em ambientes áridos e é reverenciada em muitas comunidades tradicionais. A dança Gumboot também é considerada um símbolo cultural único. Originou-se entre os trabalhadores de Minas durante a era colonial, que usavam botas de borracha para criar ritmos diferentes durante o trabalho. Com o tempo, essa dança evoluiu para uma forma de expressão artística e resistência cultural. Da mesma forma, a música Kwaito, originária da África do Sul, é vista como um símbolo da identidade moderna.
Suas letras e ritmos refletem a realidade da vida urbana e expressam as aspirações da juventude sul-africana. A religião também desempenha um papel importante na formação de crenças. A população segue uma variedade de religiões, incluindo o cristianismo, o islamismo e o hinduísmo, além das religiões africanas tradicionais que se concentram na natureza e na comunicação com os espíritos. Algumas tribos acreditam que os espíritos dos ancestrais permanecem conectados aos vivos e podem influenciar os acontecimentos. Portanto, rituais especiais são realizados para honrá-los, como sacrifícios de animais e oferecimento de alimentos e bebidas como homenagens em busca de proteção e bênçãos. As crenças tradicionais também são evidentes na medicina popular. Os curandeiros tradicionais, conhecidos como sangomas, desempenham papéis centrais na sociedade. Acredita-se que eles tenham a capacidade de se comunicar com os espíritos e de fornecer remédios à base de ervas para tratar de problemas de saúde e espirituais. Eles são figuras altamente respeitadas e muitas pessoas buscam sua orientação em vários assuntos da vida. A África do Sul é conhecida por ter algumas leis exclusivas que podem parecer desconhecidas para os visitantes ou mesmo para alguns residentes. Essas leis visam regulamentar a vida pública, mas às vezes podem ser surpreendentes devido à sua natureza incomum ou às suas diferenças em relação às regulamentações comumente encontradas em outros países. Entre as leis dignas de nota na África do Sul estão as normas rígidas sobre a posse de animais selvagens como animais de estimação. Os cidadãos são proibidos de manter animais como leões ou leopardos, mesmo que um ambiente adequado seja fornecido para eles. Essa medida tem como objetivo proteger a biodiversidade e a vida selvagem. Há também regulamentações incomuns relacionadas ao transporte. Por exemplo, é proibido dirigir um carro descalço, uma regra que não é comum em muitos outros países, mas que é aplicada na África do Sul por motivos de segurança. Além disso, há normas rígidas sobre o uso da água. Durante os períodos de seca, podem ser aplicadas multas aos indivíduos que usarem quantidades excessivas de água, e lavar carros ou regar jardins só é permitido em horários específicos. Na área de conduta social, há normas que proíbem o beijo em determinados locais públicos, especialmente perto de escolas, onde esse comportamento pode ser considerado inadequado e resultar em multa. No setor comercial, algumas áreas restringem a abertura de lojas aos domingos, em um esforço para preservar as tradições que valorizam o descanso e o tempo com a família no final da semana. As leis relacionadas à vida selvagem e à natureza também são importantes. Por exemplo, é ilegal matar qualquer espécie protegida, mesmo que o animal entre em uma propriedade privada. Os infratores podem enfrentar multas substanciais ou penalidades legais que podem incluir prisão como parte dos esforços para proteger o rico ecossistema do país. Além disso, há regulamentos sobre música e ruído. As autoridades podem intervir e impor penalidades a indivíduos que tocam música alta em áreas residenciais após determinadas horas noturnas para manter o conforto dos residentes e a ordem pública. Essas leis refletem determinados valores culturais e sociais na África do Sul, além de destacar os esforços do governo para equilibrar as liberdades pessoais com a preservação da ordem pública e do meio ambiente. A África do Sul se distingue por sua grande diversidade cultural, que se reflete claramente nas celebrações e festivais exclusivos realizados ao longo do ano. O país celebra uma mistura de tradições africanas, europeias e asiáticas. Entre os festivais mais proeminentes está o Cape Town Minstrel Carnival, Carnaval dos Menestréis da Cidade do Cabo, que remonta ao século XIX e apresenta tropas musicais desfilando pelas ruas em trajes brilhantes e máscaras distintas, refletindo um espírito de alegria e celebração da liberdade. O National Arts Festival é considerado um dos maiores festivais culturais do continente africano. Ele reúne artistas de todo o mundo para apresentar espetáculos teatrais, shows musicais e exposições de arte. Esse festival é uma oportunidade importante para você descobrir novos talentos e apreciar diversas expressões artísticas. Também é impossível falar sobre festivais na África do Sul sem mencionar o Limpopo River Festival, que celebra a autêntica cultura africana por meio de música tradicional, danças folclóricas e artesanato. O festival reflete a herança de várias tribos africanas e serve como uma ocasião para fortalecer a comunicação cultural entre as comunidades locais. Os residentes também comemoram o Stellenbosch Wine Festival, que homenageia o setor vinícola local e inclui passeios pelos vinhedos e diversas experiências de degustação.
Esse festival atrai entusiastas do vinho de todo o mundo para apreciar alguns dos melhores produtos locais. As comemorações na África do Sul não se limitam às artes e ao patrimônio. Eles também se estendem a eventos esportivos, como a Comrades Marathon, uma das corridas de maratona mais antigas do mundo. Corredores de diferentes países se reúnem para enfrentar esse desafio emocionante. Esses festivais refletem o espírito vibrante da África do Sul, onde o passado encontra o presente em um cenário cultural rico, que atrai visitantes de todos os lugares para desfrutar de experiências únicas que incorporam a identidade diversificada do país. Concluindo, apesar das mudanças e dos desenvolvimentos que ocorrem em todo o mundo, essas tradições continuam sendo uma parte essencial da vida cotidiana. As pessoas estão empenhadas em preservá-los e passá-los para as gerações futuras como um símbolo de patrimônio e pertencimento. E aqui chegamos ao final do vídeo de hoje. Não perca a oportunidade de ficar atualizado com todo o nosso conteúdo mais recente, inscrevendo-se no canal e ativando o sino de notificação para que você nunca perca nada de novo.